Fala matematamenses, tudo bem com vocês? Gente, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Neto e hoje nós vamos ver mais uma aula sobre radiciação, falando agora sobre as propriedades da radiciação. Mas, se você é novo por aqui, faça já a sua inscrição, deixe aquele like curto para ajudar aqui o canal Matemateua e também ative as notificações para ficar atento às próximas aulas. Bora lá? Pessoal, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Olha só, para que possamos compreender melhor as propriedades de radiciação e ver como é que funcionam essas ideias para efeito de cálculo, a gente precisa relacionar isso com potenciação. Como assim? Olha só, existem algumas propriedades de potenciação, também aprendemos propriedades de frações, tá? Para a gente entender melhor como é que funciona essa ideia de raízes correlacionando essas ideias que eu acabei de mencionar para vocês, a gente vai, antes de entrar nessas propriedades, entender o que são expoentes racionais. Olha só, os expoentes racionais relacionam a potenciação e radiciação da seguinte maneira. Olha o que a gente tem aqui, ó. A elevado a um expoente m sobre n. É um expoente racional. Por quê? Porque ele está na forma de fração. Ele, na forma de raiz, olha só, a elevado a m sobre n na forma de raiz fica assim. É a raiz enésima de a elevado a m. Perceba que o denominador daqui do expoente, ele fica no índice da raiz, enquanto o numerador passa a ser o quê? O expoente do radicando. Tá ok? Olha só, em outras palavras, a gente também pode escrever da forma inversa. A raiz m, ou enésima de a elevado ao expoente m, é igual a elevado a m sobre n. É como se esse n, né, que está no índice, passasse cabeceando, entre aspas, esse m aqui que está no expoente. Tá ok? Formando o expoente racional m sobre n. Tá ok? Essa é uma maneira da gente tentar gravar isso daqui, tá ok? Então, olha só, resumindo, a elevado a m sobre n é a raiz enésima de a elevado ao expoente m, assim como a raiz enésima de a elevado ao expoente m pode ser escrita como que uma potência, né, de expoente fracionário a elevado a m sobre n, tá ok? Agora sim, a partir daqui, desse pontapé inicial, a gente pode compreender melhor as propriedades de radiciação. Like porrudo, like porrudo. Propriedades dos radicais. Olha só, primeira propriedade. Se A é um número positivo e N é um número natural diferente de zero, então o que é que a gente tem? A raiz enésima de A elevado ao expoente N é igual a A. Perceba que ele pega A, o radicando aqui, como sendo um número positivo, e N, que é o índice, e também é o expoente, como sendo um número natural diferente de zero. Tá ok? Se o índice for igual ao expoente, então o resultado aqui, né, da raiz vai ser o quê? O próprio radicando. Tá? É isso que ele quer dizer. Então aqui nós temos alguns exemplos. Olha só. Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Lembra lá do que eu falei para vocês agora? Olha só. O índice é 2, o expoente do radicando também é 2. Esse índice passa cabeceando, tá? O expoente do radicando formando um expoente fracionário. No caso aqui fica 2 sobre 2. Então, 5 elevado a 2 sobre 2, sabe que 2 sobre 2 é igual a quanto? 2 dividido por 2 dá 1. Então, é a mesma coisa aqui, 5 elevado a 1 que dá 5. Aqui, olha só, raiz cúbica de 7 elevado ao cubo, tá? O 3 passa cabeceando, aí fica como aqui? 7 elevado a 3 sobre 3, 3 dividido para 3, 1. 7 elevado a 1, 7, tá? Raiz sexta de 3 elevado à sexta potência. Como é que fica?
o 6, né, que está no índice, passa para cá, para o expoente do radicando, né, na forma de denominador, aqui desse novo expoente, que vai ser um expoente fracionário, fica o quê? 3 elevado a 6 sobre 6, que dá o quê? 6 dividido para 6 dá 1, 3 elevado a 1 dá 3, tá ok? Olha só, a gente está usando o que aqui? A noção de expoentes racionais aqui nessa primeira propriedade, tá ok? Então essa aqui é a primeira propriedade dos radicais, tá? Só que tem um detalhe. Nem sempre ela vai funcionar. E existe uma pequena restrição que eu vou mostrar para vocês agora. Eu estou sentindo uma treta! Olha só, vamos à nossa restrição aqui dessa primeira propriedade. Olha só, muito cuidado, tá? Essa propriedade só é válida quando a base do radicando for o quê? Positiva, né? Do contrário, pode acontecer o seguinte. Olha só, a gente tem um exemplo aqui para ilustrar melhor essa restrição, tá? O que eu tenho aqui? A raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado. Percebam que o radicando aqui, ele não é positivo. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu calculo essa potência que está aqui, dentro da raiz, e somente depois eu extraio a raiz quadrada do resultado dela. Então, por quê? Ó, menos 3 elevado ao quadrado é o mesmo que menos 3 vezes menos 3, que dá o quê? 9. Então, aí sim, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Tá ok? Porque se eu aplicar a propriedade sem observar esse critério de que esse radicando precisa ser positivo para dar certo, vai acontecer o seguinte, olha só. Digamos que eu tenho raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado, tá? E eu utilize a técnica que a gente está estudando aqui, ok? Como é que vai ficar isso aqui? Olha só. Abri uma janelinha bem aqui. Raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado. O índice passando aqui, cabeceando o expoente do radicando. Como é que ficaria? Ficaria menos 3 elevado a quê? 2 sobre 2, né? Porque é o quadrado. 2 dividido para 2 dá 1. Então aqui seria o quê? Menos 3 elevado ao expoente 1, que daria o quê? Menos 3. Completamente diferente do cálculo correto. Entende? Então a gente tem que dar uma olhada primeiro nesse radicando para ver se ele é positivo. Se ele for positivo, beleza, a propriedade dá certo. Caso contrário, se ele não for positivo, no caso negativo, né? Se ele for negativo, então primeiramente eu vou ter que calcular essa potência que está aqui dentro da raiz, para somente depois extrair essa raiz em questão aqui. Tudo bem? Aham, sei. Segunda propriedade, olha só. Quando multiplicamos ou dividimos o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número natural, diferente de zero, obtemos um radical equivalente ao primeiro. Olha só, exemplos aqui. Ó. Raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Se eu multiplicar o índice dessa raiz e o expoente desse radicando pelo mesmo número natural, o que vai acontecer? Olha só, digamos que eu multiplique por 2. Então eu vou multiplicar o índice por 2 e o expoente desse radicando aqui também por 2. Vai ficar o quê? 2 vezes 5, 10, né? Raiz décima de 2 vezes 3, 6, de 2 elevado a sexta. Raiz décima de 2 elevado a sexta. O que acontece aqui? Quando eu faço essa multiplicação, né? Quando eu multiplico índice e expoente pelo mesmo natural, eu obtenho o quê? Radicais equivalentes. Tá ok? Vamos mais alguns exemplos? Alguns exemplos aqui. Olha só. Raiz oitava de 3 elevado a sexta. Se eu dividir, perceba que agora eu vou dividir, tá? Índice e expoente, o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número natural, o que vai acontecer? Olha só, eu tenho raiz oitava de 3 elevado a sexta, vou dividir índice e expoente, tá? Pelo mesmo número natural, 2 aqui. Então eu vou dividir o índice por 2 e o expoente do radicando também por 2. Fica o quê? Olha só.
a raiz, né, de índice 8 dividido por 2 de 3 elevado a 6 dividido por 2. É o que? A raiz quarta, né, porque 8 dividido por 2 é 4. Raiz quarta de 3 elevado a 6 dividido por 2, 3. Então, raiz quarta de 3 elevado ao cubo. Essas raízes aqui, ó, raiz oitava de 3 a sexta e raiz quarta de 3 elevado ao cubo, elas são equivalentes por essa razão, tá? Utilizando também a ideia de expoentes racionais, a gente também pode trabalhar com essa segunda propriedade aqui. Olha só, raiz décima de 7 elevado à quinta potência. Colocando aqui, né, o índice na forma de denominador aqui do expoente do radicando, fica o que? 10. Passa cabeceando, fica o que? 7 elevado a quê? 5 sobre 10. Se eu simplificar essa fração, olha só que interessante. Também posso fazer a simplificação aqui, ó. Se eu dividir o numerador e o denominador do expoente aqui dessa potência pelo mesmo divisor comum, no caso 5, como é que fica aqui, ó? 5 dividido para 5 dá 1, 10 dividido para 5 dá 2, 7 elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 7, né? Eu posso colocar esse 7 elevado ao expoente 1 sobre 2 na forma de raiz também, né? Assim encontrando uma raiz equivalente lá, ó, a raiz décima de 7 elevado à quinta potência, né? Lembra lá? Como o denominador aqui do expoente, o índice da raiz, então fica raiz quadrada, já que ele é 2, né? De 7 elevado ao quê? A 1. Só que 7 elevado a 1 dá 7. Então fica o quê? Raiz quadrada de 7. Tá? Raiz décima de 7 elevado à quinta potência. Dividindo aqui, ó, o índice da raiz e o expoente do radicando por 5, fica o quê? 10 dividido para 5, 2. Então é uma raiz quadrada de 5 dividido para 5 dá 1. 7 elevado a 1 dá 7. Raiz quadrada de 7. Então, a raiz quadrada de 7 é também o quê? Equivalente à raiz décima de 7 elevado à quinta potência. Na verdade, é a mesma conta, né? Agora que eu reparei. É a mesma conta, só que eu fiz ela de maneiras diferentes. Ou seja, para mostrar para vocês aqui, ó, que a gente também pode utilizar a ideia de expoentes racionais para manipular, né, esses índices e esses expoentes, encontrando assim radicais equivalentes. Pessoal, essa aqui foi mais uma aula sobre radiciação. Hoje nós começamos a estudar as propriedades, né, da radiciação. Nós vimos duas propriedades. A gente vai continuar com essas propriedades nos próximos vídeos, tá ok? Porque senão vai ficar muito extenso. Espero que tenha aproveitado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe aquele like por roto para ajudar aqui o canal Matemateua. E também não se esqueçam de fazer esses comentários, tá? Tirem suas dúvidas. O seu engajamento aqui é muito importante para o crescimento do nosso canal. Bora embora! Fui! In space. Houston, Endeavour, all program. Roger, roll, Endeavour.